Boa noite, meus irmãos. Nós vamos iniciar aqui o nosso trabalho de toda segunda e quinta, neste mesmo horário, da palestra pública. E para a preparação de ambiente, nós vamos fazer uma leitura do livro Bilhetes Fraternais, número 2. Contribui, é a lição número 15, para quem tem esse livrinho. Contribui como puderes. A caridade é a nossa abençoada tenda de luz, edificada em toda parte onde existe alguém que clama por auxílio e compreensão. Bezerra de Menezes. Diante do aflito que de ti se acerca buscando alívio, contribui como puderes. Há sempre algo a fazer, ainda que não consigas extinguir a causa da aflição. Se o faminto do alimento material te procura, ansiando pelo pão que restabelece a energia do corpo, contribui como puderes. Nem sempre poderás prover a saúde do corpo debilitado, mas satisfarás a necessidade que se apresenta imediata. Se o enfermo da alma te busca, rogando tua cura, contribui quanto puderes. Nem sempre terás condições de libertá-lo das mazelas que aninhou na própria alma. Contudo, poderás envolvê-lo com o amor, bálsamo sublime de todos os sofrimentos. Diante de todas as pessoas e situações, haverá sempre possibilidade de tua contribuição. Guarda a certeza de que, contribuindo como puderes, encontrarás dentro de ti os recursos necessários à superação das próprias dificuldades, apaziguando-te, pouco a pouco, no rumo da paz integral que coroará de bênçãos teus esforços em favor do bem. Rodrigo. Uma página muito bonita, muito interessante, né? Vamos então orar, levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, em agradecimento pelo fato de estarmos aqui, nesta noite, unidos e reunidos em seu nome. Vamos envolver o nosso expositor da noite, para que a lição que aqui colocada, ela não se perca, que a gente possa reproduzi-la aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, no local que a gente trabalha. Sempre é bom comentar a respeito daquilo que a gente ouviu na Casa Espírita. E é assim que, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso irmão e mestre, é que damos por iniciado o nosso trabalho da noite. Graças a Deus. Com a palavra, nosso irmão Josias, ele veio de Planaltina, frequenta um centro lá para a nossa casa. Nós vamos, então, estar aqui vibrando para que a palestra da noite toque o nosso coração. Com a palavra, nosso irmão Josias. Opa, som. Boa
noite, queridos irmãos e irmãs. Muito boa noite. Prazer imenso ter recebido esse convite na pessoa do André, conhecido hoje o Paulo de Tarso, pessoa maravilhosa, dona Lenira. Muito obrigado pela recepção de todos aqui. Muito prazer estar aqui e ter sido convidado para uma casa tão magnífica, né? Eu tive aqui um tempo atrás no albergue, né? Acho que um mês passado. E naquela outra palestra que é mais rápida ali com os albergados. Então, já estou me sentindo em casa. Obrigado mesmo. Muito bom. Eu não tinha reparado bem, porque essa imagem não foi eu que criei. Não sei quem foi, na verdade. Deve ter sido o André ou, né, o pessoal da casa. E eu sentado ali agora observando bem direitinho, que é um olhar para dentro, né? É o olhar para dentro de si. Olha só que interessante, eu mesmo não tinha observado a imagem direito, né? Conseguiram perceber isso? Tirou o próprio rosto e está olhando para dentro de si. Será que autoconhecimento é isso? Será que autoconhecimento é a gente se olhar? Será que o autoconhecimento, para que a gente se conheça, basta olhar para dentro? E aí, como anatomista, posso dizer, a gente vai ver um monte de coisas estranhas. Um monte de vísceras, um monte de... né? Quando a gente olha para dentro, nesse sentido, a gente precisa observar nossas mazelas, nossos acertos, né? Nossas más tendências e as nossas qualidades. E no olhar para dentro, a gente precisa de uma série de questões a serem vistas. Porque se a gente não souber o que está procurando ou o que está vendo, a gente pode se perder nesse olhar, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui, baseado especialmente no Livro dos Espíritos, né? Mas foi um artigo escrito no concurso da Doutrina Explica, né? Que é um concurso realizado por uma equipe aí gigantesca, né? Que trabalha em cima disso. Então, esse artigo ele foi publicado já esse ano e teve como foco esse tema, né? Conhece-te a ti mesmo. Principalmente, inicialmente, baseado na questão 919 do Livro dos Espíritos. Mas, esse olhar para dentro, ele teve... Cada um de nós aqui tem sua experiência, né? Fora do espiritismo, vamos dizer assim, né? Fora da casa espírita. Todos nós temos nossa profissão, todos nós temos os nossos contatos sociais, né? A nossa vida comum, entre aspas, vamos colocar assim, né? O nosso dia a dia. E cada um tem a sua experiência. Então, dentro desse tema, eu venho trabalhando há uns 15, mais de quase 20 anos aí, 18 anos, salvo engano, tentando buscar embasamentos, informações, e vou ser sincero para vocês, eu nunca consegui encontrar nada melhor do que eu encontrei até hoje dentro do Espiritismo. Dentro do Livro dos Espíritos. Nesses livros, essa leitura fantástica, essa leitura fala muito de autoconhecimento. Essa leitura que foi feita hoje, inclusive eu trouxe o exemplar né, para ler no final, se der tempo, uma das mensagens aqui também, que fala muito disso. E o que é mais interessante é que, dentro do Espiritismo, parece que o tema autoconhecimento, ele é assim, eu não tive dificuldade nenhuma de conseguir material espírita para explicar o autoconhecimento. Parece que o autoconhecimento ele é um tema que precisa realmente ser explorado em todos os níveis do ser humano. Em todos os níveis, encarnado e desencarnado. E eu sei que o auditório está cheio de desencarnado aqui também, querendo saber desse tema, porque continua a necessidade desse entendimento. Então, o que me chamou a atenção, primeiramente, na hora que eu fui buscar material para o artigo, foi justamente a quantidade de material encontrado. E aí eu tive outro problema. Para um artigo, ele tem limite de 3 páginas. Eu já estava na 8ª página, aí o André falou assim, corta, tem que tirar, tem que enxugar.
e aí ficou como está hoje. Mas, assim, é fantástico a quantidade de material que nós temos à disposição quando tratamos desse tema. Muito material, muito material. E aí, o critério era a gente escolher um tema fora do Espiritismo, uma reportagem, alguma coisa, e que desse o start para a escrita e o embasamento dentro da doutrina, né? E aí eu escolhi um artigo do Serasa Experian, tá? Que diz assim: autoconhecimento e a sua importância para a vida pessoal e profissional. É o título do artigo publicado pelo Serasa Experian. E aí eu coloquei assim: como espíritas acrescentaríamos tranquilamente e convictos a perspectiva espiritual? Porque, de um modo geral, está muito fácil, as empresas, o mundão, de um modo geral, aí, vende, né, o autoconhecimento como uma fórmula mágica, né? E o autoconhecimento como necessário para a sua vida física, mental, profissional, familiar, social, mas ninguém fala do espiritual. Olha que interessante. Nós temos aí uma gama de cursos, fala curso de autoconhecimento. Pode abrir a internet qualquer hora aí, qualquer momento, curso de autoconhecimento, tem um monte. E aí te vende o curso como a chave para o sucesso, né? Quer dizer, o que está escrito no Livro dos Espíritos também está sendo vendido, entre aspas, como chave do sucesso profissional. Mas eu pergunto, é uma virada de chave o autoconhecimento? Se a gente compra um curso, faz o curso, terminou o curso, beleza, agora eu me conheço? É possível a gente ter esse entendimento? É simples assim e fácil, o autoconhecimento? Se os próprios da antiguidade iam atrás do oráculo de Delfos para perguntar sobre eles próprios, sobre o futuro e etc., será que é fácil a gente entender que autoconhecimento se resolve da noite para o dia, né? Então, é nesse contexto que eu venho trazendo um pouco mais de luz em cima da doutrina, aliás, a doutrina vem trazendo luz em cima desse tema, né? Não quero cometer equívocos, inclusive, nenhuma das ideias que aqui são minhas, mas são muito interessantes porque vem trazendo assim, no próprio Livro dos Espíritos, o autoconhecimento continua evidenciando o caminho seguro à iluminação espiritual do indivíduo. Essa é uma frase que está lá no Livro dos Espíritos. Então, continua evidenciando um caminho seguro para a iluminação espiritual, que é o caminho que todos nós temos trilhado, né? Nascemos com esse cunho de iluminar-nos, de, aos poucos, melhorarmos, né? A questão da moral. Estamos aqui nas nossas provas, nas nossas expiações, passando por um momento necessário à nossa evolução espiritual. Eu acho que ninguém discorda disso, né? Então, o artigo traz uma pequena contribuição quando comparado à quantidade de material que tem sobre o tema e considerando as exigências atuais desse processo. Aqui tem uma palavra-chave, processo. Quando eu falo que é vendido aí como cursos, né, a todo instante, em todos os lugares, não estou condenando quem faz isso. A ideia não é essa. A ideia é mostrar que pouco se fala da questão espiritual. Então, você está trabalhando o indivíduo, principalmente as empresas de RH têm trabalhado muito o indivíduo na questão, no autoconhecimento das suas emoções, dos seus defeitos e das suas qualidades. Ponto. Mas os defeitos e qualidades, eles também estão em nível espiritual, e nós sabemos muito bem disso. Então, quando a gente coloca isso no nível que a gente já tem um conhecimento hoje sobre das provas e expiações que nós temos, nós abrimos uma amplitude, assim, abrimos muito, muito mais o campo para o entendimento do autoconhecimento. E não simplesmente como um curso rápido aí que vai transformar a vida de uma hora para outra, tá certo? Pergunta 919, do Livro dos Espíritos.
Kardec pergunta assim: qual é o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, e de resistir à atração do mal? Kardec pergunta: qual é o meio prático? A resposta foi curta e grossa: conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec fala: então, eu já ouvi essa frase, mas ele não se deu por satisfeito, lógico, mas qual é o como, né? Isso a gente já sabe, que autoconhecimento é o caminho, mas como fazer isso? Aí ele vem a 919A, aí pergunta assim: qual é o meio de consegui-lo? Qual é o meio mais rápido, o meio mais prático? Como fazer isso? Como conseguir o bendito do autoconhecimento? Aí vem Santo Agostinho em uma resposta magnífica, de 3 parágrafos, 1,5 páginas, que eu não vou ler integral aqui, mas fica a dica. Vamos ler essa questão integralmente, tá? Vou ler uma parte dela aqui. Santo Agostinho começa falando assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Primeira dica de Santo Agostinho aí. Todo final de dia, ele se questionava, se interrogava sobre as suas questões do dia, né? Então, todo dia ele fazia esse interrogatório. Todo dia ele passava em revista a própria consciência. Todos os dias na noite, ele se questionava sobre o que ele tinha feito de bom, de ruim, e naquelas questões ruins, o que ele poderia ter feito o que ele poderia fazer dali para frente, né? O que ele poderia ter feito para não ter acontecido, e o que ele poderia fazer dali para frente para poder se redimir e buscar o equilíbrio e, principalmente, não cometer de novo o mesmo erro. Então, só esse parágrafo aqui já dá muita conversa. Se a gente pensar direito, só isso aqui já era suficiente para um exercício diário, contínuo, para o resto das nossas vidas. Tem como evoluir depois que começa a fazer isso? Tem alguém aqui que já faz isso? Se tiver, levanta a mão e me ajuda aí, contribui. Tá? Tem alguém que faz isso? Pode falar. Se tiver, pode contribuir. Gente, parece simples, né? Mas imagina parar todos os dias, à noite, tranquilidade, ao invés de a gente ligar a televisão, pegar o celular, peraí, deixa eu fazer a lista do dia aqui. Aconteceu isso. Vamos listar. Opa, isso aqui não foi legal. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para não acontecer de novo? Não é uma dica interessante? Primeiro parágrafo. E nem está completo aqui. Mas ele continua. Ele nos inquire a consciência sobre as ações praticadas ao longo do dia, de bem ou de mal, que havemos feito e com que objetivos procedemos em tais e tais circunstâncias. Qual era o objetivo que eu tinha ao fazer daquela forma, o bem ou o mal? Qual foi o meu objetivo naquele instante? O que eu pensava a respeito naquele momento? Então, aqui também fica uma outra dica interessante. Qual era o objetivo? Qual foi o objetivo daquela ação naquele momento? Olha que interessante. Se fizemos algo que não ousaríamos confessar, olha aí, fizemos ao longo do dia algo que ousaríamos não confessar a ninguém? Sim ou não? Temos atitudes diárias que podem nos deixar com a consciência assim mais quietinha. Não, acho que eu não vou falar isso para ninguém não, porque pode comprometer fulano, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode causar muito problema, né? E questiona ainda, se Deus me chamasse agora, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém?
ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, eita, e agora? Se Deus me chamasse agora, estou indo, deveria temer esse momento? Passei para o mundo dos espíritos agora, estou vivendo lá, e agora? Onde nada pode ser ocultado. Ele continua nos pedindo examinar a fundo o que podemos ter obrado contra Deus, contra o nosso próximo e, finalmente, contra nós mesmos. Olha só, que obra praticamos contra Deus? Aqui eu gosto de fazer um parênteses no sentido de quando a gente fala contra Deus, eu penso que seria contra a natureza. O que fizemos contra a natureza divina que nos cerca? Não só ter derrubado uma árvore, mas ao longo do dia, o que fizemos que foi contrário às leis naturais. Está lá também no livro dos Espíritos, capítulo, as leis, né? As 10 leis listadas aí por Kardec, longe de ser só 10, mas são as 10 listadas, né? As leis naturais. E só essas leis, se a gente conseguir seguir a risca, né? Essas leis naturais, já Santo Agostinho vem assim, o que nós fizemos contra essas leis no nosso dia? Continua, contra o nosso próximo e, finalmente, contra nós mesmos. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave para o progresso individual. E Santo Agostinho falando ainda. Nos pede ainda, especialmente, para não ignorar a opinião dos nossos semelhantes, especialmente, adivinha quem? Nossos inimigos. Não ignore a opinião dos semelhantes, especialmente as dos vossos inimigos. Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Porque um amigo falar mal do outro, cara, tu está agindo assim, assim, assado. É amizade. Aquele amigo, às vezes, está deixando de falar tudo que ele gostaria de falar, para não magoar, às vezes, né? Para não causar mais problema, para não piorar a situação. Mas o inimigo não tem esse filtro. O cara que não gosta da gente, ele não está nem aí, ele não tem nada a perder, ele quer ver o fogo cobrir, ele quer ver o fuar mesmo. Então, olha só como é que é interessante nos remetermos aqui ao ensino de Jesus. Amai os vossos inimigos. Como quem? Como a nós mesmos. Amai os vossos inimigos como a si mesmo. Aí volta a pergunta, estamos nos amando? Nós conseguimos olhar com amor para dentro de nós? Estamos conseguindo olhar com ternura, com amor? Se a gente não consegue olhar para a gente mesmo com esse olhar de ternura, de amor, de compaixão, quem dirá para um declarado inimigo? Eita! Então, o ensinamento sublime de Jesus ainda é rascunho na nossa vida. Como amar o inimigo, se a gente não se ama? Como levar isso adiante, né? Então, eu acho que essa máxima de Jesus ainda está assim, bem fria na nossa vida ainda. A gente precisa se elevar a ponto de ter auto-amor, no sentido de que somente a partir daí é que a gente vai conseguir transbordar amor ao próximo. Alguns de nós já estamos conseguindo, graças a Deus. Isso leva um tempo, isso leva uma vida, ou várias, né? É um processo. E aí, olha só, formulai, pois, Santo Agostinho dizendo ainda, formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las.
E aí na questão ele vai destrinchando mais ainda e falando assim, como um comerciante, ele tem que fazer o balanço do seu dia. O que entrou no caixa, o que saiu, o que foi vendido. Ele tem que, a gente deveria, né, planilhar e fazer o nosso checklist diário. Olha o que Santo Agostinho está nos pedindo. Um checklist. Faz um checklist ali e pontua. O que é, o que não é, o que foi, o que não foi, como, né? E aí, nessa questão que Santo Agostinho nos presenteia, ele deixa, assim, ferramentas práticas, né? O checklist é uma delas. É uma ferramenta prática para o autoconhecimento. Começa fazendo isso aí, né? São Francisco de Assis começa fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e logo estaremos fazendo o impossível. E aí, tudo isso está dentro de uma lei conhecida como a lei do progresso, né? Tem uma questão que eu também busquei aqui, a 779, do mesmo livro dos Espíritos, onde Kardec questiona se a força para progredir aure ao homem em si mesmo ou o progresso é apenas um fruto dos ensinamentos. Quer dizer, nós aprendemos autoconhecimento, é mais ou menos isso, nós aprendemos autoconhecimento ou isso é um processo que é natural? É mais ou menos essa distinção que Kardec procurou fazer. O progresso, ele vai ocorrer na vida do homem de qualquer forma ou ele aprende a fazer esse progresso? Como é que é isso? E aí a resposta veio muito clara. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente. E do mesmo modo, nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Aí aqui eu preciso realmente fazer uma parada bem interessante aqui. Até então, todos nós víamos autoconhecimento como isso aqui só. Olhar para si, olhar para dentro. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer meus defeitos, minhas qualidades, e fazer um checklist, e tudo bem. Mas aí surge uma questão aqui interessante. Contato social. Nessa questão surge esse termo. Dá-se, então, que os mais adiantados, já que todos nós temos níveis diferentes, né? Uns mais adiantados, outros menos adiantados, legal, está dentro da lei do progresso. Os mais adiantados precisam auxiliar os menos adiantados. Como que ocorre esse auxílio? Não é através do contato social. Ou seja, dá para ter autoconhecimento e autodesenvolvimento sozinho, isolado do mundo? Não. A espiritualidade traz essa resposta categoricamente. Impossível. Impossível. E aí, Haroldo Dutra fez um comentário muito interessante. Impossível autoconhecimento sem o contato social. Bom? Homem nenhum possui faculdades completas. Homem nenhum possui faculdades completas. Se fosse assim, não estaríamos aqui, né? Nosso planeta Terra. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados, não isolados. Fomos criados para viver em sociedade. Vamos ter que aguentar uns aos outros. Necessário. E aí, sociedade, criados para viver em sociedade. Olha o termo, sociedade, né? Sociedade vem de sócio, não é? Quando dois camaradas resolvem fazer uma sociedade e um deles fale, o que acontece com o outro? Uma empresa. Ah, é meu sócio. Se o meu sócio falir, eu fali.
Porque a empresa é uma só. Certo? E aí nós vemos um monte de mazelas nessa questão das empresas, né? Mas, de um modo geral, nós vivemos em sociedade. Enquanto a gente não conseguir abrir o olho para isso, nós vamos pensar que se existe um falido na sociedade, é meu sócio. Eita, entra um monte de questões aí também. Não vamos por esse rumo hoje. Mas não sou eu que estou trazendo, não. Está aqui, Livro dos Espíritos. Tá? Então, homem nenhum é completo e fomos feitos para viver em sociedade. Através do contato social é que nós vamos adquirindo o autoconhecimento. Olha só. Até então, eu não tinha observado a questão por esse ângulo. Eu vinha no mesmo ritmo de tudo que encontrei aí fora sobre autoconhecimento e curso e não sei o quê, e desenvolvimento humano, RH, e vamos vamos melhorar, lista suas qualidades, lista seus defeitos, vamos nesse sentido aqui. Santo Agostinho trouxe a mesma coisa, só que não parou por aí. Vem um monte de outras questões. Até trouxe aqui a 766. Vou complementar aqui com ela, porque essa questão eu achei fantástica. Questão 766 do Livro dos Espíritos, que está no capítulo das leis morais, lei de sociedade. A vida social está na natureza? Pergunta de Kardec. Certamente. Resposta dos Espíritos. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A fala, a audição, os 5 sentidos, né? A visão, o tato, o paladar, o olfato, tudo isso serve para a nossa vida de relação com o ambiente e com o próximo, não é? Imagina se não tivéssemos esses sentidos. Será que Deus nos deu isso de forma inútil? Ou foi justamente para que esses sentidos servissem para que a gente se relacionasse? Aí tem um monte de outras questões, num capítulo específico que eu não me lembro agora, que trata justamente da questão do voto. Kardec vai a fundo nessas questões. O voto de silêncio. E em 3 questões eles usam: é egoísmo, é tolice de quem faz voto de silêncio. Do mesmo jeito de quem faz a opção por viver isolado. Esse não está crescendo. Infelizmente. Está perdendo a sua oportunidade de crescimento. Tá? Então, a questão 766, ela deixa claro que Deus nos deu as faculdades que temos justamente para a nossa vida de relacionamento uns com os outros. Não é? E a 767, ele pergunta assim: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto, ou seja, o isolamento absoluto? Já temos a resposta, né? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Fechou. Tem até a terceira aqui, mas não precisa. Já está claro, né? Acho que ficou bem especificado aqui. Aí vem Emmanuel. Complementar. Né? Fonte Viva. Um livrinho Fonte Viva maravilhoso. Vem complementar. Se desejas emancipar a alma das grilheiras escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Adquirindo a ciência da autossuperação. Quer dizer, aqueles momentos que nós temos de isolamento, aqueles momentos de escuridão, são momentos necessários também à nossa evolução, à nossa superação. Nós estamos adquirindo nesses momentos a ciência, ele coloca como ciência, da autossuperação. Não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia,
não dispensarás o concurso alheio na execução das tuas tarefas. Ou seja, sempre estaremos precisando do outro. Sempre. Muito claro isso. Nesse livrinho aqui, Bilhetes Fraternais, na lição 2, o irmão Rodrigo diz assim: faze mais. Faz mais. Procura em teu derredor aqueles que também se julgam sós e dá-lhes as bênçãos da tua presença, aliviando-lhes as dores pela oferta do teu interesse e do teu amor. Uma lição que nos remete aí ao ensino do nosso amado mestre, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Autodesenvolvimento pela caridade. Não é isso que Jesus está nos ensinando? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lição mais sublime de caridade, né? Acho que a máxima de Jesus, que ele nos trouxe e que o Espiritismo hoje está reforçando, está trazendo é o amor incondicional. É o amor incondicional. É um amor que não existe se a gente não se ama. Então, o amor próprio começa, vejo eu aqui, pelo autoconhecimento, onde, quando a gente transborda isso, a gente consegue com toda facilidade amar o nosso próximo. Entre aspas, com facilidade, né, gente? A gente sabe que não é tão fácil assim. Então, é o horário para não perder. Botei um lembrete aqui. Aí no livrinho Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 122, Emmanuel também nos fala: convém o esforço de autoanálise, a mesma coisa que Santo Agostinho falou, a fim de identificarmos as qualidades das próprias ações e que, indispensável, conhecermos os frutos da nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. Essa parte aqui eu achei fantástica, no sentido de que, gente, os frutos da nossa existência, que impacto eles estão tendo na vida do nosso próximo? Que impacto está tendo os nossos frutos? Nós não viemos passear, sabemos disso. Temos aqui uma série de questões a serem resolvidas, próprias em sociedade, mas que os nossos frutos estão sendo bons ou ruins, né? Que impacto a nossa vida, a nossa existência está tendo na vida do próximo? Isso vai nos dar uma calmaria de consciência ou uma agonia, um desespero grande. Essa análise ela é precisa, ela é necessária. Então, quando Emmanuel nos deixa essa reflexão, pede para que a gente avalie os frutos da nossa existência aqui, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. E aí, o autoconhecimento, para ocorrer efetivamente, perpassa a individualidade. Isso já é parte da conclusão. O autoconhecimento, para ocorrer efetivamente, ele perpassa a individualidade. Não é só eu comigo. Não é só eu e Deus. Deus nos colocou em uma sociedade. Então, o autoconhecimento, como que eu vou saber meu limite se eu não tiver alguém me espizinhando, por exemplo? Como que eu vou conhecer até que ponto eu tenho paz, até que ponto eu sou tranquilo, se alguém não explorar isso em mim? Infelizmente, a gente sabe que muita gente ainda está saindo fácil desse momento, né? De paz, de tranquilidade. Basta pegar um semáforo engasgado, bem aqui na porta. Já desanda tudo. A gente já fica, né? Basta levar uma fechada no trânsito, né? Basta alguém deferir um xingamento. A gente já começa a perder as estribeiras aí e começa... Então, como é que eu ia saber disso se não houvesse essa situação? Como é que eu ia conhecer o meu limite se não houvesse estas situações?
E uma vez eu escrevi uma carta para um irmão meu, que ele foi para um como é que chama? Retiro. Um retiro, né? Ele foi para um retiro e os familiares tinham que escrever. Eu falei, o que eu vou escrever para ele? Ele era muito irritado, né? Eu falei, tá, já sei que eu vou escrever para ele. Quando a gente pede paz, Deus manda turbulência. E aí, quando ele chegou em casa, ele me abraçou e chorou, e chorou. Eu falei, nossa, eu não sabia que ia ter tanto impacto assim na sua vida. Ele deu uma melhorada. Ele deu uma melhorada depois desse retiro aí. Mas não é isso que acontece? Não faz sentido? Faz muito sentido para mim, eu acredito que faz muito sentido aí para muita gente. Quando a gente pede paz, Deus vai mandar paz? Aí que graça tem? Aí, não. Vamos ver se você desenvolveu sua paz aí. Toma uma situação aqui que vai te tirar do eixo. Até que ponto você suporta? Né? E aí nós temos aí nossos anjos da guarda, nossos mentores que vão nos auxiliar nesse processo. Sabendo que esse processo não termina rápido nem fácil, às vezes levamos algumas existências, né? Para poder conseguir superar as nossas mazelas. Mas graças a Deus estamos aqui para isso. Acredito que logo mais estaremos regenerados, estaremos mais tranquilos, com mais paz de consciência e poderemos contribuir muito, muito mais com os próximos, né? Com o nosso próximo, dentro da nossa família, da nossa sociedade, para que essa sociedade não venha a falhar, né? Não venha a se acabar. Então, desejo a todos aí uma excelente noite, reflexões. A questão 785, para finalizar aqui, Kardec pergunta assim, qual o maior obstáculo ao progresso, já que estamos aqui para progredir? E a resposta é clara, orgulho e egoísmo. Então, olha só como é que o autoconhecimento perpassa tudo isso. Cada vez que eu sou egoísta, eu estou indo contra uma lei natural. A gente comentou aqui agora há pouco, é uma das leis naturais, é a lei do progresso. Se eu estou sendo egoísta, eu estou indo contra a lei do progresso. Então, é uma reflexão que cabe diariamente para a gente fazer. Até que ponto estou sendo egoísta? Até que ponto eu estou sendo orgulhoso? Que é o orgulho e o egoísmo, né? As duas chagas da sociedade, na questão as duas maiores chagas da sociedade. Olha, sociedade, sócio, de novo, orgulho e egoísmo. Enquanto houver orgulho e egoísmo, nosso planeta, nós estaremos aqui novamente, né? Enquanto não conseguirmos superar essas duas grandes mazelas aí da nossa sociedade. Então, meus irmãos, fiquem com Deus. Agradeço novamente o convite de estar aqui. Tá? Obrigado a vocês. E estou à disposição sempre que precisarem. Muito obrigado. Até a próxima. Bem, nós que agradecemos, Josias, a sua vinda aqui à nossa casa, que nos dá muito prazer as pessoas, esse intercâmbio, né? Nós não conhecíamos o Josias, ele também não nos conhecia. Agora a gente já se conhece. E ele de Planaltina veio até aqui fazer a palestra, o estudo para a gente, né? Então, esse intercâmbio que nós temos, isso é muito bom, muito saudável, né? Porque a gente fica conhecendo outros irmãos que da mesma crença, que têm o mesmo pensamento. Bom, nós vamos então dar os nossos avisos agora sobre o curso de passe. O curso de passe que nós fazemos todo ano, este ano vai ser um pouquinho diferente em relação aos dias e como vai ser feito. Nós temos 6 encontros, que começa dia 4/11, começa em setembro, dia 4, 11, 18 e 25. Depois entra no mês de outubro, dia 2 e dia 9. Então, contando, são 7 encontros aqui, no horário de 19h30 até 21h30. Então, quem estiver interessado em fazer e conhecer, né, esta dinâmica do passe, que é muito interessante, nós fazemos
Isso há algum tempo já, muitos anos até. É só se inscrever na livraria. Vai ser aqui mesmo, no nosso auditório. Os facilitadores, alguns de vocês devem conhecer, que é Elizabeth Medeiros, o doutor João Henrique e o Ricardo Honório, que dão todo ano esse curso. É muito interessante, né? Não tem diploma. Ninguém vai receber um diploma de curso de passe, mas vai ter uma noção diferente, né, do que seja essa dinâmica que é o passe. Vai corrigir alguma coisa que fazia diferente. Então, é muitíssimo interessante o curso de passe. Tá bom, meus irmãos? E nós estamos aqui para isso, para fazer, para ajudar, para estudar, para esclarecer. Os nossos horários de reunião pública, todos aqui, muitos aqui estão aqui conosco hoje, já conhecem bem, segundas e quintas neste horário que começou, de 20 horas até mais ou menos 21 horas, e no domingo de manhã às 9 horas. 9 horas, de 9 às 10. Domingo de manhã é muito assim, a casa fica muito, muito animada, muito frequentada, porque temos as crianças. A evangelização infantil é no domingo, de 9 às 10, as crianças. De 10h30 ao meio-dia, os jovens. E às 9 horas, aqui nesse salão, reunião pública, também seguido de passe. Independente disso tudo, nós temos a parte social da nossa casa. Todo domingo nós fazemos um almoço, quer dizer, são 4 equipes, são 5 equipes, né? Quando tem o domingo, o último, quando o mês tem o último domingo. E nós fazíamos um almoço, colocamos em quentinhas e distribuindo com todos os nossos assistidos cadastrados. É um momento assim, muito interessante de interação, todo mundo, a equipe da cozinha fica muito animada, que quer fazer coisas diferentes, e é um serviço muito interessante, pelo menos de vocês verem como é que a gente faz, né? E aí você fala, como é que é essa distribuição? Através de... Todos são cadastrados. Todos, a gente sabe quantas pessoas na família, qual a idade, quantos meninos, quanto, tudo. Então, se vem todo mundo, por exemplo, uma família que traga 8 pessoas, levam 8 marmitas, 8 quentinhas, por tudo que a gente fez. Então, realmente é uma ação, né, muito interessante para a gente ver e para a gente participar também. Bom, nós vamos fazer o seguinte, cada um que entrou aqui na nossa casa hoje recebeu um papelzinho, uma mensagem, não foi? E essa mensagem tem um número. Então, nós vamos fazer já, antes da prece, o sorteio, um número... Eu vou escolher, posso escolher o número aqui? 50. Olha que interessante, a gente falando tanto o que é o Espiritismo. Nada, querida. É a primeira vez que você vem? Ah, que ótimo. Bom, e agora nós vamos então, sim, em seguida, nós convidamos os médios da casa para o trabalho de passes na cabine e vamos então agora levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, em agradecimento pelo fato de estarmos aqui, de termos aqui convivido com mais um irmão que nós tivemos o prazer de conhecer, com um ensinamento muitíssimo interessante, né? Que é o Conhece-te a ti mesmo, e vamos agradecer que o Pai Celeste possa derramar suas bênçãos de serenidade, esperança e fé sobre nós, aquecendo-nos o coração com ânimo e coragem. Paz em nossos corações, que Jesus nos abençoe.
E é assim que, em nome de Jesus, dos espíritos amigos, na nossa casa, que aqui estiveram presentes, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que vamos dar por encerrados os nossos trabalhos da noite. Graças a Deus.